ótimo. Bom, vamos lá, gente. A gente tem conversado, hoje a gente termina esse assunto da cruz de Cristo, da revelação da cruz de Cristo, dos propósitos, né? Do propósito da revelação da cruz de Cristo. E a gente, só para recapitular, a gente viu que um primeiro propósito, que era o grande plano do amor de Deus para resgatar o mundo, né? Deus revelou e mostrou para a gente que amar não são apenas palavras. Eu te amo, eu adoro você. Não, amar é um verbo, né? Verbo é ação. E ação aponta para se fazer algo. E ele entregou o seu filho, deu o seu filho para que morresse no nosso lugar. Permitir. Morresse no nosso lugar, e ele fez isso. Então, isso revelou esse amor dele, né? O segundo propósito, a segunda razão, é que Jesus precisava ser o nosso substituto legal, algo legal. Deus, guarda isso, Deus só age na legalidade. Ele não usa vou dar um jeitinho, eu vou dar uma enrolada aqui. Não, ele só age na legalidade, jeitinho brasileiro, ou ele algo, bom dia, Guiomar, ou ele usar de meios que não são os mais corretos, ou então ele demonstrar, não, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, Deus, ele poderia, mas Deus tem sempre um propósito, e ele age sempre na legalidade. Foi até o que eu falei lá no primeiro dia, depois da queda do homem, do pecado, né, do ser humano. Ele poderia ter feito assim, não, eu vou fazer tudo do meu jeito e pronto, poderia. Aqui, acho que era a Patrícia. Poderia, só que ele age na legalidade. Então, o pecado entrou por um homem, e homem, né, um ser humano, precisava ser vencido por um homem. Esse pecado, não o pecado de, falou uma mentira, roubou, não sei o quê, não, a natureza pecaminosa. Porque essa questão, e eu acho que eu falei isso para vocês, eu custei a entender isso, gente. Eu achava, e de repente pode ser ainda só para relembrar a dúvida de algumas. Eu antigamente achava que Jesus ele tinha morrido pelos meus pecados, mas que ele tinha morrido pelos meus pecados, assim, de atos. Por exemplo, se eu falei uma mentira, aí Jesus morreu por causa disso. Jesus morreu porque, vamos dizer, eu desobedeci minha mãe, meus pais, não honrei meus pais, entendeu? Ou então, Jesus morreu e... Aí já vamos usar outros exemplos, né, maiores, maiores em termos, né? Para Deus não existe isso, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Jesus morreu porque fulano roubou, ou porque fulano matou, e eu não estou minimizando isso não, tá, gente? Ou porque fulano fez uma calúnia e destruiu a vida da outra pessoa. Não, isso são consequências de uma natureza pecaminosa. Jesus, ele morreu por nós para nos livrar do pecado, dessa natureza pecaminosa. Todos esses comportamentos ou essas ações, elas são consequências de uma natureza pecaminosa, de uma natureza morta, guiada pela carne. E que sim, tudo bem, mesmo depois que Jesus morreu por nós, e nós cremos nesse sacrifício, e a gente aceitou esse sacrifício, aceitou Jesus, né, como a gente fala, a gente às vezes erra o alvo e cai em alguma coisa, mas hoje em dia a gente já tem um espírito que está renascido por causa dessa entrega que ele fez, dessa morte dele no nosso lugar, morte e ressurreição, a obra completa. E aí a gente... Senhor, eu errei, vamos lá, vamos embora, vamos seguir em frente. Eu sei que você na cruz já me perdoou, me ajuda, me reposicione, vamos embora. Mas é importante a gente entender isso, que essas práticas pecaminosas, né, elas são consequências de uma natureza pecaminosa, consequências dessa natureza que estava completamente morta. E ele morreu para
para nos livrar dessa natureza pecaminosa, porque essa natureza que que fez separação da gente de Deus. Por quê? Só para relembrar, Deus, um Deus puro, santo, perfeito, e tinha criado o ser humano à sua imagem, a sua semelhança, a sua imagem, sua natureza, a semelhança disso, ou seja, também tinha criado o ser humano puro, santo, como ele era, a mesma natureza, então podia ter comunhão. E aí, quando entrou o pecado, daquela forma como ele tinha criado o ser humano, que era como ele, não estava suja, estava podre, destruída pelo pecado, então não tinha mais como ter comunhão. E aí eu lembro que eu acho que eu falei isso também, quando Adão se escondeu, né? Ele, Adão e Eva, se esconderam lá no jardim, e isso mostra o amor de Deus, gente. Deus sabia que eles tinham pecado? Claro que sabia. Claro, Deus é onisciente. Mas ainda assim, ele foi lá, porque ele é fiel. Ele ia todos os dias para ter aquele relacionamento, ter aquela intimidade, ter aquela comunhão com o ser humano. E ele foi, mesmo sabendo que eles tinham pecado. A Bíblia não fala, Deus sabia que o homem já tinha pecado, mas isso é lógico, ele justamente por ser onisciente, ele sabia de tudo. E ele foi, e o que Adão tinha feito? Se escondido, e ainda tinha feito roupa né, eles pegaram e fizeram roupas, né, com folhas da parreira para poder esconder a sua nudez. Isso também é tão interessante, né? Porque antes eles estavam, é um ato de perdão, exatamente, Guiomar botou. Eles não tinham vergonha de Deus, eles estavam completamente desnudos, não tinham vergonha. Não tinha nem vergonha um do outro, porque não tinha o que esconder, era tudo puro, era tudo santo. A primeira coisa foi se esconder. Deixa eu me esconder, deixa eu me proteger atrás disso aqui. E aí entra um outro lado que a gente nem vai entrar aqui, mas que é importante ressaltar. Se lembra que aí Deus matou um animal. E daquele animal ele pegou e fez roupas para eles com a pele daquele animal. Aquilo ali já estava apontando para Jesus. Guarda isso. O Antigo Testamento ele tem que ser lido o tempo todo com os óculos do Novo Testamento. Tudo aponta para Jesus. A Bíblia ela é cristocêntrica. Aliás, é um tema interessante para a gente estudar sobre a Bíblia. Ela é cristocêntrica. Ela aponta para Jesus o tempo todo. Então, quando Deus pegou ali, o homem tentou resolver o problema por ele mesmo, né? Fez lá umas roupas ali com folhas da árvore, e Deus foi e matou um animal. Olha o derramamento de sangue, já apontando para o perdão, né? O ato de perdão aí que Guiomar colocou. Olha, ele pegou e Deus falou assim, eu vou te cobrir. Olha só, apontando que, na verdade, não somos nós que vamos nos justificar, mas a gente precisava de uma ação de Deus para isso. Né? Tremendo, a gente começa a ler, porque quando a gente vai lendo, às vezes passa despercebido, mas a gente começa a linkar as coisas e ver, gente, que amor é esse, que ato de amor foi esse? E aí Deus chegou e falou assim, Adão, Adão, onde você está? Foi o que eu falei, como assim? Deus sabia, mas era como se ele tivesse nas entrelinhas falando assim, cadê aquele homem que eu criei? Não era Adão, cadê onde você está? Tipo brincadeira de pique-esconde. Ah, Adão, diz aí, está quente, está frio, eu estou chegando perto de você? Não, no sentido, cadê aquele homem que eu criei? A minha imagem e semelhança, porque eu não estou conseguindo mais enxergar esse homem que foi criado à minha imagem e semelhança. E não tinha mais como enxergar, porque tinha uma natureza pecaminosa ali que separava o homem de Deus. Guarda isso, queridas, Jesus, ele não veio se entregar no nosso lugar somente para nos livrar de um inferno, ou como a gente costuma falar, de uma morte eterna, ou de uma separação eterna de Deus. Toda vez que a Bíblia ela fala sobre morte, morte eterna, inferno, na verdade, está falando de separação de Deus. Separação eterna de Deus.
Ele não veio, não morreu, se entregou, morreu e ressuscitou para poder apenas nos livrar dessa morte eterna, ou dessa separação eterna de Deus. E ele fez isso para que, além disso, mas também foi para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Olha que tremendo. Pudéssemos voltar a ter esse livre acesso. Sabe lá que Paulo fala, olha, lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Gente, quando está falando orar sem cessar, que não é que eu tenho que ficar no meu quarto lá, eu vou pedir demissão do meu emprego, eu vou ficar o tempo todo só ali de joelho. Não, eu estou o tempo todo em espírito de oração, eu posso estar o tempo todo em comunhão com Deus, ali o tempo todo, eu estou dirigindo e eu estou falando com Deus. Aliás, os meus maiores momentos de oração, muitas vezes, são dentro do carro, porque eu dirijo muito sozinha, no máximo com o Luke do lado. Aliás, eu já falei, né? Se o Luke falasse, gente, ele ia falar minhas orações, ele ia contar todos os gabinetes que eu faço, porque ele está sempre do meu lado. Ele, tipo assim, o Luke é uma bomba, sabe? Que guarda tudo. Mas, assim, a gente pode ter isso, ter esse momento. Olha só, ele morreu por nós para isso. Gente, que delícia! Que coisa maravilhosa. Não é apenas, olha, vocês fiquem aí, Deus, eu estou aqui longe, um dia vocês vão morar eternamente comigo, mas cada um no seu canto. Não, foi para que a gente pudesse, desde agora, aqui, ter essa intimidade, essa liberdade de chegar a hora que quiser, de estar na presença dele o tempo todo. Aliás, o Espírito Santo vem morar em nós, quando a gente crê nessa obra. E aí ele não poderia estar mais perto. Ainda que alguém te desse um abraço, você sabe aquele abraço que esmaga? Que parece que aquela pessoa está mais perto de você do que nunca, ainda assim, o Espírito Santo ainda está mais perto, porque ele está dentro de você e nada arranca ele de lá. Então, para relembrar, foi isso. E o terceiro ponto que a gente viu foi que Jesus precisava ser o nosso substituto legal ao levar sobre si o nosso pecado. Que pecado? A mentira que um dia lá eu falei, ou não, levar essa natureza pecaminosa. Porque, gente, olha só, é importante, eu estou falando isso aqui porque, e até dizendo para vocês que eu achava que Jesus tinha vindo morrer por mim, porque por causa dessas, para me perdoar desses atos pecaminosos, mas olha como é mais profundo, porque imagina que ele tivesse vindo assim, eu vou morrer pela Lília porque a Lília mentiu. E eu não estou falando isso para justificar que isso é certo, não, está tudo errado. Mas eu quero dizer assim, ele veio morrer porque ela mentiu, ou porque ela é rebelde, ou porque ela não honra pai e mãe. Se ele tivesse morrido apenas para limpar esses pecados, vamos dizer assim, entre aspas, superficiais, mas a minha natureza lá o meu espírito continuasse completamente dominado por essa natureza pecaminosa de que separava de Deus. Ia adiantar alguma coisa? Não, porque eu poderia ser limpa perdoei a tua mentira, mas lá dentro a minha natureza não era santa, pura, limpa como tinha sido criada. Guarda isso, gente. Isso é fantástico. Eu sei que é repetitivo, mas isso é a base para tudo na nossa vida. Esse é uma das bases para a gente poder entender. Quando Deus criou o ser humano, ele criou a sua imagem e semelhança, puro, santo, como ele. Isso vocês já entenderam, é isso. Quando entrou o pecado, aquela natureza do ser humano deixou de ser pura, santa, virou suja. Quando Jesus veio, se entregou, morreu por nós, e a gente crê nessa obra, o que acontece? A gente volta espiritualmente falando, mesmo morando nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que o homem entregou para Satanás, mesmo morando ainda aqui nesse mundo que está completamente perdido, ainda aqui, vivendo aqui ó, como carne aqui, ele restaurou em nós
aquela natureza que ele tinha feito lá quando tinha criado, da forma como ele tinha criado o homem, santo, puro. Então, hoje, de novo, você tem, e eu, nós temos essa mesma natureza que Deus criou lá no início, o ser humano, o Adão e Eva. Nós temos hoje aquela mesma natureza, Adão e Eva, antes da queda, né? Que eu quero dizer, antes da queda. Essa mesma natureza. Mas isso só foi possível por causa do sacrifício de Jesus, que se tornou o nosso substituto legal, validado por Deus. Por que isso? Para quem não estava aqui antes, para recapitular, porque o pecado entrou por um homem, ele tinha que ser vencido por um homem. Mas como? Se todos os homens nascem até hoje com essa natureza, essa semente do pecado. Então, Deus fez algo milagroso ali em Maria, e escolheu aquela jovem, que era uma jovem como eu, como você, e muito temente a Deus, e ele escolheu e falou, olha, alegra-te, ó favorecida, você que encontrou o favor de Deus, virá sobre você o Espírito Santo, né? E como se você conceberá, ou seja, nasceu um ser humano, precisava ser humano, mas sem a semente do pecado, sem o relacionamento entre homem, porque se isso acontecesse, ela nasceria um ser humano pecaminoso também. Então, precisava, para recapitular, precisava disso, e foi isso que ele fez. Então, agora, o outro ponto, o terceiro ponto, só para vocês anotarem, que eu já estou falando também, é que Jesus estava para ser feito pecado, natureza pecaminosa, pela humanidade. Ele estava para ser feito esse pecado, essa natureza pecaminosa por nós. Se lembra que Jesus sempre chamava Deus de Pai? Pai, meu Pai, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, eu só faço o que o Pai me manda, a minha comida, né, aquilo que é essencial para mim, aquilo que é primordial para mim é fazer a vontade do meu Pai. O tempo todo ele chamava Deus de Pai. Se você for ler lá nos evangelhos, na cruz, ele, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a única hora que ele nos chamou Deus de Pai. Porque naquela hora, ele estava carregando sobre si toda a nossa natureza pecaminosa, de toda a humanidade, de quem tinha vivido antes dele, de quem vivia naquela época e de quem viria depois, que é até o nosso caso, e de quem ainda vai nascer. Foi um sacrifício único, suficiente e definitivo. Ele estava levando, então, naquela hora, se lembra que a gente não, a gente só se torna filho de Deus a partir do momento em que a gente crê nessa obra redentora de Cristo? Antes disso, se nós não cremos, nós somos criaturas de Deus, e não filhos de Deus. A todos quanto o receberam quem? A Jesus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos dele. Então, foi através desse sacrifício. E naquela hora, Jesus estava como nós estamos antes de recebermos, de crermos nessa obra dele, de entrega, de o aceitarmos como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele estava com aquela natureza que era nossa, ou seja, ele estava separado do Pai. Ele não tinha como ali, Pai, por que você me desamparou? Naquela hora não dava. E, gente, e eu falei isso para vocês, essa foi a maior dor que Jesus sentiu. Por mais que a gente pense que, e claro, foi terrível a dor física dele, a dor da separação de Deus foi a pior de todas. Porque ele era Deus, ele sempre será, mas ele estava aqui, ele abriu mão de agir como Deus para estar tomando o nosso lugar, e naquele momento ele estava separado de Deus como nós estamos antes de crer em Cristo, né? Como no nosso caso aqui, como nós estávamos. E aí, eu acho que eu falei isso, você de repente me pergunta, Lília, será que, olha só, ele estava levando a nossa natureza e era a pior dor que ele sentiu, foi essa separação espiritual.
Mas a gente olha para esse mundo aí, não é isso que parece, não. Parece que as pessoas estão assim, não estão nem aí para Deus e estão numa oba-oba, que está uma alegria. Gente, é porque 2 Coríntios 4:4 explica isso. O Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não cheguem à revelação da glória de Cristo. Ou seja, ele cegou essa percepção de que dessa dor terrível, espiritualmente falando, que é estar separado de Deus. Então, aparentemente, entre aspas, parece que eu nem preciso de Deus. Deus para quê? Eu me basto. Só que Billy Graham, ele tem uma frase, tinha, né? Ele já faleceu, quer dizer, mas a frase ficou aí, né? É tremenda, e ele fala uma frase simples, mas que explica tudo. Ele fala assim, que o ser humano, ele tem um buraco, ele tem um vazio dentro de si, que só é preenchido por Deus. Por isso a gente vê, às vezes, pessoas com uma capa de tanta felicidade, pessoas que não conhecem a Cristo. Eu não estou falando de problemas, de provações, de situações difíceis que acontecem com todos nós. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de pessoas que não nasceram de novo ainda, que às vezes parecem que está tudo bem, mas às vezes você lê uma carta de um suicídio ou alguma coisa, era um vazio tremendo que eu tinha, mesmo tendo tudo. Mesmo aparentemente mostrando uma outra coisa, porque não tinha, estava vazio, esse espaço não tinha sido preenchido por Deus. Mas as pessoas não percebem, espiritualmente falando, porque o diabo cegou o entendimento delas. Agora, quando as escamas saem, quando, né, elas são atraídas pelo amor de Deus e se rendem, reconhecem que precisam de um Salvador, aí fala assim, gente, era tudo que eu sempre procurei, agora sim eu entendo. E por que o diabo cegou o entendimento? Porque ele cegou, esse significado, cegou o entendimento da revelação da cruz de Cristo, ele cegou justamente esse entendimento do que é essa obra da cruz, dessa entrega de Jesus, porque a hora que as pessoas entendem isso, elas falam, eu quero Jesus, é tudo que eu preciso na minha vida. E o diabo não quer isso, né? Ele quer mesmo que as pessoas continuem cegas, porque ele quer, ele sabe que ele não tem perdão. E é isso que acaba com ele, porque ele também, ele quis ser igual a Deus e foi expulso lá do céu, ele enganou Eva, e aí, consequentemente, o homem também, o ser humano. Por quê? Quando ele ofereceu aquela... Olha só que legal, quando ele ofereceu aquela fruta, mas Deus falou que vocês não podem comer dessa árvore? Porque Eva falou, não, a gente não pode, porque ele falou, se a gente comer, nós vamos morrer. Né, era a árvore de quê? Do conhecimento do bem e do mal. Olha o que o diabo plantou no coração deles, enganando. Ah, Deus tem medo, ele sabe que vocês vão ficar igual a eles, conhecedores do bem e do mal. Olha só, tipo assim, come, pode comer. Ele tem medo, sabe de quê? De que vocês fiquem igual a ele. Eles já tinham a mesma natureza de Deus. E ele foi expulso lá dos céus. Se vocês forem lá em Ezequiel, Isaías, vocês vão ler isso. Porque estava tudo bem, ele era grandão lá em cima, gente. Mas até que ele pensou, subirei ao mais altos céus, colocarei o meu trono acima do Altíssimo e serei como ele. Serei semelhante a ele. Olha só, gente. Foi isso que ele plantou no ser humano, você ser igual a Deus, mas o ser humano já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele enganou, só que para ele não tem perdão. Mas ele odeia a mim, a você, porque para ele acabou, sai fora, vai para o inferno você e os anjos que você enganou, que são os demônios, né? Vão embora. Não tem perdão para vocês. Agora, para a gente, obra-prima da criação, olha que amor é esse. Nós também escolhemos desobedecer. Quando eu falo nós escolhemos, ele não foi eu que escolhi, não, foi Adão, foi Eva, foi Adão, eu sei, mas assim, a gente herdou essa semente do pecado, por isso que eu falo nós, no sentido de humanidade. E Deus falou assim, não, eles foram criados
para ter comunhão comigo, eles foram criados para louvor da minha glória, eles foram criados para a gente ter intimidade, para a gente ter comunhão. Então, eu vou mandar meu filho, porque é a única forma de que eles podem ter de novo essa comunhão comigo. Gente, olha só. Sabe por que eu friso isso? Porque quando a gente lê, escuta isso, não dá. Pelo menos eu penso assim, gente, não dá para a gente levar uma vida de qualquer jeito. Não dá para a gente levar uma vida, eu vou à igreja só porque alivia a minha consciência. Não, eu acho que isso tinha que mexer com a gente, de que eu quero cada vez mais uma intimidade com Deus, porque ele poderia até falar, vocês pecaram também não quero saber mais de vocês, não, pronto, fica para lá, vai todo mundo para o inferno, não estou nem aí. Vou criar tudo de novo. Ele podia, ele é Deus, mas ele decidiu entregar o bem mais precioso dele, que era o filho dele. Quem? E eu estou falando por mim. Qual de nós que, se todas aqui têm filhos, que entregaria o seu filho para morrer por alguém que não merecia e que você nem conhecia? Eu não entregaria. Deus me curou, eu era estéril, agora eu vou pegar meu filho, mas não vou mesmo. E ele fez isso, ele entregou o seu filho. Então, como eu vou levar minha vida de qualquer jeito? Não dá, gente, não dá. Muito pelo contrário. Eu quero viver minha vida de forma a revelar para os outros quem é esse Deus. Porque um dia os meus olhos e os seus olhos também estavam cegos, como de tanta gente está, mas foram abertos e a gente enxergou e a gente está aqui. Agora eu vou guardar isso só para mim? Não. Eu quero que mais pessoas sejam livres do local para onde eu estava indo. Guarda isso, queridas. O mundo inteiro potencialmente já está salvo. Como assim, Lília? O mundo inteiro, potencialmente. O mundo inteiro potencialmente tem a condição de estar salvo. Mas por que pessoas morrem e vão para o inferno? Porque elas não conheceram essa verdade. Jesus já morreu por todos. Mas enquanto essa verdade, elas não receberem, não tiverem a oportunidade de decidir, eu quero viver para Deus, eu quero ter essa vida, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, ou então, não, eu não quero, já entendi, mas eu não quero, não estou nem aí, sabe? A gente vai, a gente vai continuando a falar da palavra dele. Então, pessoas, o mundo potencialmente tem esse poder de ser todo salvo, por conta do sacrifício que foi único, perfeito e definitivo. Agora, muitos morrem e vão para uma eternidade sem Deus, porque decidiram não querer. Então, essa decisão é nossa, mas ele foi o sacrifício perfeito. Então, o quarto ponto, para a gente já ir caminhando aqui, Jesus estava prestes a morrer espiritualmente em nosso lugar. E eu meio que já falei isso também. O salário do pecado é a morte. Isso está lá em Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele estava prestes a morrer espiritualmente, porque essa morte que aconteceu lá, quando entrou o pecado, ela não foi uma morte física imediata. Ali, eles morreram fisicamente. Sim, depois, o ser humano, ele tinha sido criado até mesmo para não morrer fisicamente. Por isso, a morte física, quando alguém morre fisicamente aqui, é tão terrível para a gente. Porque Deus colocou a eternidade em nós. Nós fomos criados com a eternidade. Nós não fomos criados nem para a morte física. Isso, sim, foi uma consequência também do pecado. Mas a morte que fez essa separação de Deus não foi essa morte física, foi a morte espiritual que aconteceu imediatamente após o ser humano pecar. Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, naquela hora, eles permaneceram vivos espiritualmente. Desculpa. Vivos fisicamente, mas espiritualmente eles morreram naquela hora. Naquela hora houve a separação. Então, Jesus, ele precisava morrer essa morte espiritual. Mas ele veio, ele nasceu, ele cresceu e ele
para entrar nessa morte espiritual, que é essa separação eterna de Deus, como é que a gente, hoje nós, como nós entramos numa eternidade? Através da morte física, né? Enquanto a gente está aqui, é até aquela frase que é verdade, que a gente fala, enquanto a vida há esperança. Até o último milésimo de segundo, eu creio, que se a pessoa fizer assim, ó, e naquele último suspiro, eu não estou entendendo nada, mas lá no espírito dela, como? Eu não sei, ela estiver revelando, Jesus me salva. Jesus me salva. Eu creio no amor de Deus e na salvação de uma pessoa. Vocês estão entendendo? Porque isso vai além do nosso entendimento, como é que Deus faz. Tanto que eu falei, nem todas estavam aqui, eu falei que existem estudos que apontam, né, que a nível de fonoaudióloga, que eu fiquei sabendo disso, e fui na internet, de que são estudos profundos que vão apontando que o último sentido mesmo, olfato, audição, paladar, tato e visão, que o último que se apaga quando uma pessoa está morrendo é a audição. E eu até falei isso para vocês, faz todo sentido, né, gente? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu acho que é como se o Senhor estivesse falando, meu filho, eu te amo tanto, 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 que até os últimos milésimos de segundo eu ainda estou te dando uma oportunidade de vir passar a sua eternidade comigo. Mas como a gente entra nessa eternidade? Isso é importante vocês entenderem. Deus colocou a eternidade no ser humano. O ser humano é eterno, o seu espírito é eterno. A grande questão é onde, após a nossa morte, nós vamos passar essa eternidade. Com Deus ou sem Deus. Porque até os últimos milésimos de segundo tem esperança. Agora, depois que cessou a vida, né, vida física que acabou, aí o destino eterno daquela pessoa está selado. Então, só uma dica, se em algum momento você for visitar alguém que está no leito do hospital, está em coma, não está ouvindo, olha, gente, se está ouvindo ou se não está ouvindo, sabe, isso aí não cabe a gente a julgar, sabe, se deixe ser usado pelo Senhor. Fale do amor de Deus, se essa pessoa não conhece o amor de Deus, ore com ela, revele esse amor, porque só o Espírito sabe como atingir o coração de alguém. Isso aí, ó, não cabe a nós. O que cabe a nós é a gente revelar esse amor dele. Então, ele precisava morrer essa nossa morte espiritual. E, para isso, ele precisou passar por aquela morte física, que foi a morte de cruz. Ele precisou passar, porque ali, naquela cruz, ele estava levando a todos os nossos pecados, todos os pecados da natureza, do ser humano, a natureza pecaminosa. Então, quando ele morreu ali, ele morreu, sim, fisicamente, mas a partir dali, ele morreu espiritualmente, ele foi ao inferno. Ele foi para uma morte que seria eterna sem Deus. Só que ele tinha falado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que o Espírito Santo, tópico do terceiro propósito, tá? Deixa eu falar aqui, o terceiro propósito foi que Jesus estava para ser feito pecado, entre aspas, natureza pecaminosa, pela humanidade. Agora eu estou falando o quarto, que é que Jesus estava prestes a morrer espiritualmente em nosso lugar. E aí que eu estou falando, ele passou por essa morte física, foi a forma dele entrar nessa eternidade. No caso, ele entrou numa eternidade levando toda a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, ele entrou separado de Deus. Se lembra que ele já não chamava Deus de Pai ali? E ele sim foi para o inferno. Mas lá, o Espírito Santo, na força do Espírito Santo, o levantou e arrancou de lá. E o ressuscitou. E quando ele ressurgiu, gente, isso tudo é pela fé que a gente crê. Quando ele ressurgiu, espiritualmente falando, ele trouxe com ele toda essa
possibilidade de nós espiritualmente também, por crermos nesse sacrifício que ele fez, nós também ressurgirmos espiritualmente com ele. Por isso que se nós morremos com Cristo, espiritualmente falando, nós ressurgimos com ele para uma nova vida. Por isso que quando a gente crê em Jesus, nessa obra dele, ele leva essa nossa natureza morta e faz com que nós venhamos a ressurgir com ele espiritualmente, e a partir daí é a natureza pura, santa, e aí, olha só, ele faz com que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. Então o espírito que estava morto, sem Cristo, como as pessoas estão aí fora, que ainda não nasceram de novo, está limpo. Então ele, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Jesus, vem morar dentro da gente. Olha só que lindo. Então, olha só o que diz Colossenses. Antes de eu falar o que diz Colossenses, né? Cadê o negócio aqui? Antes de eu falar de Colossenses, o pecado, né, se tornou justiça, e a morte se tornou vida. Aquilo que era pecado se tornou justiça diante de Deus. Guarda isso. Você é justiça de Deus. E sabe o que significa ser justiça de Deus? Significa a nossa condição diante de Deus. Justiça de Deus significa isso, é a nossa condição espiritual diante de Deus. Sem Jesus, nós estamos separados dele. Mas com Jesus, nós nos tornamos justificados por ele. Ou seja, a nossa condição agora diante de Deus é uma condição de que está tudo bem, de que não tem mais separação, porque Jesus levou a nossa morte e nos deu a própria vida dele. Lá em 2 Coríntios 5, 21, fala assim, aquele que não conheceu o pecado, que era Jesus, que não conheceu essa natureza pecaminosa, ele não tinha essa natureza pecaminosa, ele, Deus, fez Jesus pecado por nós. Deus fez Jesus que não tinha pecado nenhum, não tinha essa natureza pecaminosa. Deus o fez ser pecado por nós, ter essa natureza pecaminosa que era nossa nele, para que, com o objetivo de que nele, em Jesus, nós que tínhamos essa natureza pecaminosa, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus tomou o nosso lugar para que nele, hoje, a gente possa estar nessa condição de estar tudo bem entre a gente e Deus, de não ter separação. Se lembra quando Jesus morreu, o véu que tinha no templo? O que era isso, gente? Tinha lá onde eram oferecidos os sacrifícios, que o sacerdote entrava lá, tinha o átrio, tinha o santo e o santo dos santos, eram as salas do tabernáculo, lá do templo, onde os sacerdotes ofereciam o sacrifício pelo pecado da humanidade, uma vez por ano, pelo pecado das pessoas, na verdade do povo lá judeu na época, né? Uma vez por ano. Quando Jesus morreu, se você for ler a palavra, fala que aquele véu, tinha um véu que separava, né, o santo dos santos, que era onde era feito o sacrifício, do resto. Ali dentro, só o sacerdote que tinha sido designado por Deus podia entrar. E ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Sabe por quê? Porque se de repente lá ele não tivesse bem, ele caísse morto, ninguém podia entrar lá que morria. Ele era puxado, e ele tinha um sininho nessa corda, porque enquanto ele estava oferecendo sacrifício, aquilo ali estava fazendo barulho. Se aquilo ali cessasse, e, gente, ele não responde, ele era puxado, ninguém podia entrar, porque ali era o santo dos santos, era onde Deus estava, onde representava a habitação dele, tinha ali a presença dele. E a palavra diz que quando Jesus morreu, essa separação, esse véu que separava
as outras pessoas dali, onde representava ali dentro a presença de Deus, foi rasgado milagrosamente, e foi rasgado de cima para baixo, para representar que foi Deus que anulou essa separação, para que nós pudéssemos. O pecado se tornou justiça, exatamente. Nós nos tornamos nós éramos esse pecado, essa natureza pecaminosa, e nós nos tornamos essa justiça. Está tudo bem entre nós e Deus. Então, uma paráfrase desse versículo de 2 Coríntios 5, 21 é a seguinte: ele, Jesus, se fez morte por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna, nós tivéssemos a própria vida de Deus em nós. João 10, 10, fala assim, João 10, 10? João 10, 10 fala isso, que o ladrão, né, que é o diabo, veio senão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus falando, vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vim para que vocês tenham zoe, a palavra grega, que quer dizer a vida do próprio Deus em vocês. Olha só, gente, ele falou, olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês viessem a experimentar a minha vida, a minha própria vida em vocês. Então, era necessário, para a gente já ir terminando, o quinto ponto, anota aí, que Jesus, o quinto propósito, quinto e último, que Jesus ressuscitaria dos mortos espirituais, trazendo de volta a vida e a natureza de Deus para a humanidade. Gente, era necessário que ele voltasse dos mortos espirituais, porque se lembra que Jesus, ele ressuscitou mortos? Ressuscitou. Ele ressuscitou o filho da viúva, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou pessoas, mas aquelas pessoas depois voltaram a morrer, fisicamente que eu estou falando. E aquelas pessoas ele ressuscitou para uma vida física, mas aquelas pessoas ele ainda não tinha morrido por ninguém. Elas continuavam mortas espiritualmente. Então, a grande questão não era apenas ressuscitar fisicamente, era um ressuscitar espiritual. E foi isso que ele fez. Quando ele morreu fisicamente, ele entrou numa morte eterna, que era a morte espiritual, que nós, sem Cristo, experimentamos. Sim, é oportunidade, de verdade. Que a morte eterna, que sem Cristo nós experimentamos. E aí ele ressuscitou desses mortos espirituais, sabe? Para que nós pudéssemos ter o que eu falei ainda há pouco, de volta, aquela natureza, por causa dele, que o ser humano foi criado lá no Jardim do Éden. E aí, você lembra que lá no Jardim do Éden, antes do pecado, não tinha separação, Deus todos os dias ia na viração do dia para bater papo, para ter comunhão com eles. É isso que Jesus trouxe também de volta para a gente. Por isso você está o tempo todo na presença de Deus. Por isso o Espírito Santo, próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, mora em você. Por isso você pode estar em casa, você pode estar trabalhando, você pode estar dirigindo, e você pode estar ali o tempo todo na presença dele, porque Jesus, ele trouxe isso de volta para nós. Olha o que diz, penúltima coisinha, em Colossenses 1,18. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo, cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos espirituais, para em todas as coisas ter a primazia. Isso está em Colossenses 1,18. Olha que interessante, gente. Ele, Jesus, é o princípio, o primogênito. Primogênito é o primeiro, né? O primogênito de entre os mortos espirituais. O que significa isso, Lília? Foi o que eu acabei de falar. Quando ele morreu, a nossa morte, quando ele morreu, a morte física fez ele entrar naquela morte espiritual que era nossa. Quando ele ressurgiu, ele foi o primeiro, o primogênito a ressuscitar de uma morte espiritual, representando todos nós.
E aí, a partir daí, todos nós que cremos nessa obra que ele fez, nessa obra consumada, todos nós, espiritualmente falando, ao crermos, nós também ressurgimos com ele. Mas ele foi o primeiro, para que nós pudéssemos voltar a ter, não apenas sermos livres de uma morte eterna, ou livres do inferno, mas também pudéssemos voltar a ter essa comunhão com ele. Então, gente, deixa eu te falar uma coisa para a gente fechar. Não existe, essa frase não é minha, mas eu gostei demais dela, não sei nem de quem fez, mas eu peguei ela para mim, assim, para reproduzir. Não existe solução para os problemas da humanidade fora da ressurreição de Jesus. Porque se não fosse a ressurreição dele, nada adiantaria. Eu poderia, se eu estou com um problema, vamos supor, com uma questão financeira, se eu estou com um problema com uma questão familiar, eu poderia resolver isso. Resolvi já a questão financeira, resolvi o problema familiar, está tudo bem. Só que não. Se Jesus não tivesse se entregue, ia chegar um momento em que eu iria morrer, mas estaria separada dele. E o que é pior? Uma eternidade sem Deus ou um problema aqui agora? Então, Jesus, ele veio trazer respostas para tudo, sabe por quê? Porque na cruz, Jesus levou todas as nossas maldições. Ele levou a maldição do pecado, que é essa maldição de uma natureza pecaminosa. E que, claro, a partir do momento que a gente crê nele, que a gente nasce de novo, né, como a gente fala, através dessa crença, dessa obra, o que acontece? A nossa vida muda, gente. E aí, aquilo que eu falei lá no início, que ele não morreu por causa de uma mentira que se conta, ou por causa de... essas coisas vão sendo influenciadas também, porque isso aí é obra da carne, é obra de uma natureza inspirada pela carne. Então, a partir de agora, quando eu nasci de novo, o Espírito Santo mora em mim, o pecado, essas práticas pecaminosas, não dá mais, gente, para ser uma coisa corriqueira na nossa vida. Sabe por quê? Porque, como a gente tem a própria natureza de Deus, vou usar esse exemplo da mentira. Quando se a pessoa fala uma mentira, o Espírito Santo está dentro dela, na hora, ela pode até resolver ignorar. Ela pode. Né? E ele vai continuar tocando, ela vai ignorando. Mas, na hora que ela falou, na hora, o Espírito, ou qualquer outra coisa, o Espírito Santo, não era assim. Você tem a minha natureza agora, e eu não falo mentira, eu sou só verdade. Vocês estão entendendo? Por isso, mexe, porque a gente, à medida que a gente vai entrando cada vez mais numa intimidade com Deus, a tua natureza não é mais aquela natureza pecaminosa, não é uma natureza morta, ela é viva, porque o Espírito de Deus mora dentro de você. A tua vida vai sendo transformada em relação a essas práticas do pecado. E você, puxa, eu fazia aquilo ali, não faço mais. Por quê? Porque você está cada vez mais sendo preenchido pela natureza. A natureza de Deus já preencheu tudo, mas quer dizer, por essa intimidade dele que vai mudando a tua vida. E na cruz, Jesus levou a maldição do pecado, dessa natureza pecaminosa e de tudo que ele carrega. Ele levou a maldição de toda miséria espiritual, que é essa natureza pecaminosa, toda miséria moral, toda moral, miséria moral que você pode ver o ser humano aí vivendo, ele levou sobre si também, toda miséria, inclusive financeira, física, nesse sentido, ele levou sobre si, e ele levou sobre si também todas as nossas enfermidades. Então, para me dizer, se os problemas da humanidade não estão todos, sejam eles quais forem, ligados nesses 3 pontos. Natureza pecaminosa, que vai influenciando um monte de coisa, miséria moral e questão moral ou financeira, qualquer uma, ou enfermidade. Para e pensa.
se isso aí não é a raiz de qualquer problema do ser humano. E ele levou na cruz, ele levou todas essas maldições para que nós pudéssemos ter Zoe, a vida de Deus em nós. Tudo bem? Gente, com isso aqui, a gente termina esse tópico, né? Já são 9h03. Eu até falo que é 8h50, né? Mas já são 9h03. Mas, assim, eu fechei aqui esse primeiro momento, esse primeiro tópico da cruz de Cristo, dos 5 propósitos. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Semana que vem a gente entra num outro tópico, se bem que isso aqui é um tópico que volta e meia a gente volta, né? Mas alguém tem alguma dúvida? Pode levantar a mão, gente. Aqui é sala de aula. Levanta a mão e pergunta. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou falar, eu não sei. Depois eu volto. Ou então, me procura, me manda no privado. Mas alguém tem alguma dúvida? Não tem problema de falar, não, gente. Ou de não concordar, alguma coisa. A gente está aqui crescendo juntas. Eu estou aprendendo igual vocês. Porque a nossa vida, né, a gente vai aprendendo sempre. Então, alguém quer deixar alguma dúvida ou quer falar alguma coisa, pode falar ou escrever. Eu estou aqui à disposição de vocês. Quer dizer, será que tem alguém aí? Porque todo mundo fechou a câmera, mas eu não tenho problema com isso, não. A Patrícia está ali. Ah, tá vendo como está todo mundo aí? Menina, a outra já está até de viseira. A Juliane falando que está aqui. Bom, gente, vocês estão... se vocês não têm dúvidas, ou nesse momento, mas de repente não vai ter a dúvida agora, mas daqui a pouco vai parar para pensar e vai surgir. Então, pode mandar um recado aí, tá? Que aí eu respondo. Se eu não souber, eu falo assim, vou pedir ajuda aos universitários. Hoje tem reunião dos pastores à noite, eu vou logo lá chegando, gente, olha só, universitários ajudem aqui. Tudo bem? Então, olha só, gente, vamos tirar uma foto? Quem puder, deixa eu parar essa gravação aqui, peraí.